Olá, a nossa saudação a todos que estão conosco nesse momento. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, o espírito do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux, escreveu: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, iluminando consciências, consolando corações. Está conosco Alessandro Viana Vieira de Paula, palestrante espírita da cidade de Itapetininga. Olá, Alessandro, que alegria podermos estar com você, seja muito bem-vindo. A alegria também é nossa, Ivone, falando desse tema tão importante, né? Já que neste ano de 2024 estamos celebrando 160 anos, né, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra extraordinária, a obra mais lida da codificação, seja pelos espíritas, seja pelos simpatizantes do Espiritismo, né? Então é uma obra que merece esse cuidado, esse carinho, essa atenção. E merece estarmos sempre divulgando, né, Alessandro? Mas em João 14, 15 a 17, 26, Jesus prometeu outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhecia por não estar maduro para o compreender, mas que o Pai enviaria, né, um outro Consolador para relembrar o que ele havia dito. Como que nós devemos entender essa promessa de Jesus? Essa promessa de Jesus, ela se dá pela seguinte questão. Ele sabia que naquele tempo nós não tínhamos condições de assimilar tudo. Os próprios discípulos questionam Jesus: Mestre, por que fala por parábolas? E Jesus fala: falo por parábolas porque vocês não estão preparados para toda a verdade. Não vos suportareis tudo. Então veja Jesus como sendo este grande pedagogo, comunicador. Ele sabia o que podia falar. Jesus dosava a verdade. Jesus era uma usina de conhecimento e moralidade. E nós ainda alma muito primitiva, crianças, infantis, de forma que ele tinha que dosar, limitar, não tinha condições de nos liberar toda a informação de que ele era capaz. Então ele falava, neste momento eu não posso vos falar tudo, não suportareis, mas rogarei ao Pai para que envie o Consolador prometido. Porque Jesus sabia que o tempo, 18 séculos depois, nós estaríamos um pouco mais maduros. O pensamento humano avança, a ciência avança. As escolas filosóficas fazem o seu processo de amadurecimento, para que mais à frente pudéssemos receber de novo a mesma mensagem, porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, agora naturalmente com algumas acréscimos, porque ele fala, o Consolador trará coisas novas. Então, quando nós vamos no Espiritismo, relembra pontos do Evangelho, que são as leis divinas, e amplia. Por exemplo, a reencarnação. Jesus fala das múltiplas vidas em seu Evangelho, mas ele não dá detalhes, nós não tínhamos como suportar. O Espiritismo, através das obras fundamentais e das literaturas complementares, subsidiárias, vai adiante, se aprofunda, fala do mecanismo da reencarnação, aqui só para darmos um exemplo, né? Então o Espiritismo é para nós a volta do Cristo à Terra, poeticamente falando, porque ele sabia que nós estaríamos um pouco mais maduros para entender, sentir e viver a sua mensagem. Então, o Espiritismo, ele é capaz de restaurar o cristianismo e de iluminar consciências. Como entender esse iluminar consciências? Com certeza. Jesus falava, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é libertar? Libertar aqui não é no sentido físico.
é no sentido espiritual, porque nós ainda dominados pela ignorância, pelo desconhecimento das leis de Deus que regem a nossa vida, fazemos escolhas equivocadas. Ainda sob o fascínio, sob o domínio do materialismo, achando que a vida é só aquilo que nós podemos ver e tocar, nós acabamos fazendo escolhas muito imaturas. Vemos a humanidade hoje muito preocupada em ter dinheiro, poder temporal, destaque, projeção social, a busca pelos prazeres. Então, à medida que o Espiritismo relembra a mensagem do Cristo e a obra do Evangelho segundo o Espiritismo vai centrar-se especialmente nos ensinos morais de Jesus, naturalmente que isto vai iluminando a nossa consciência, vai tirando esta escravidão da ignorância. Nós passamos a compreender o que somos, de onde viemos, para onde vamos, como é a nossa relação com Deus, o que devemos fazer aqui na Terra. Isto é iluminação espiritual, porque iluminação vem de luz. Luz representa para nós clarear caminho. Nós estamos aqui sob os efeitos das luzes aqui do estúdio. Se não tivesse, estaríamos na escuridão, não nos enxergaríamos. Então a luz simboliza para nós o caminho, o rumo, saber para onde vamos. Então a doutrina espírita é para nós este rumo existencial, a fim de que possamos agora fazer as escolhas acertadas, despertando, desabrochando os valores divinos que estão dentro de nós. E quanto ao aspecto consolador do Espiritismo, o que faz o Espiritismo ser consolador? A mensagem consoladora da doutrina vem especialmente porque explica a vida, explica a causa do sofrimento. Porque quando nós falamos de consolo, é porque a criatura humana está diante de situações desafiadoras, está diante do sofrimento, está diante da dificuldade. E desde que o homem caminha no dorso planetário, ele se depara com os desafios, seja os desafios externos, o clima, seja os desafios internos, as questões emocionais e morais, e naturalmente que ele não entendia a morte do semelhante, a doença, as tempestades, os flagelos destruidores, e naturalmente que aquilo o inquietava. Por que acontecem coisas ruins para nós? Porque há tanta dificuldade. Então, naturalmente que a humanidade vem caminhando nesse sentido para melhor entender o sofrimento, a dor. E o Espiritismo tem como premissa Deus justo e amoroso. De forma que se Deus é justo e amoroso, não castiga, não pune, mas educa, nós vamos entender que o sofrimento também tem este papel educativo e foram causados por nós próprios. Então, por isso que é o Consolador. Nós passamos a entender que somos autores do nosso destino, através, conforme a questão anterior, através da nossa iluminação espiritual, através do entendimento da vida. Então, isto consola. E a obra Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra eminentemente de consolo, de instrução também, mas de consolo. Nós temos ali o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Talvez seja o capítulo mais buscado pelas pessoas quando a dor, as dificuldades, os desafios nos visitam. E ali nós vamos entender as múltiplas causas das expiações e das provas. Hoje estamos colhendo o que fizemos no nosso ontem, a expiação. E este ontem pode ser vidas passadas ou pode ser desta vida mesmo. Eu alerto muito as pessoas quando estudamos que a própria obra Evangelho, quando fala das causas atuais das aflições, os benfeitores alertam que os maiores desafios, problemas, nós criamos nesta reencarnação. A gente tem a mania de querer sempre olhar para as vidas passadas, o que eu fiz em vidas passadas para merecer isso? Muitas vezes, um olhar mais cuidadoso vai nos mostrar que nós causamos nesta vida, por escolhas impensadas. Quando não tem causa nesta vida, é numa vida anterior, quando se trata da expiação, deste resgatar aquilo que fizemos no ontem. Ou às vezes é uma prova. Nós mesmos, antes de reencarnar, pedimos para nos autoavaliar, para conquistarmos virtudes, fortalecer virtudes que já temos. A prova tem este papel. Então o Espiritismo é o Consolador prometido porque passamos a entender
a essas questões dos desafios, do sofrimento, das dificuldades, né? E não mais aquele Deus que vinga, que pune, como se Deus fosse um masoquista feliz ao nos ver sofrer. Aliás, só para encerrar esse tópico, há uma semana li no noticiário escrito uma nova ideia surgindo de pessoas que estão se identificando como cristãos ateus. Parece um contrassenso, assim? Né? Cristãos ateus. Não dá pra Aí eu entender. fui ler, falei, claro, nossa, que estranho. Pois é, nós somos cristãos porque nós reconhecemos que a mensagem do Cristo ela é importante. Reconhecemos que Jesus, eles falam, foi uma pessoa diferente. Somos cristãos, mas somos ateus, porque não conseguimos entender porque há tanta dor, tanto sofrimento e tanta desgraça no mundo. Então nós negamos Deus, porque se há um Deus conforme se fala, ele não permitiria isso. Então, como há tanto sofrimento e tanta dor, Deus não existe. Nós estamos submetidos aí ao acaso, cristãos ateus, por não entender as causas do sofrimento. O Espiritismo, ao explicá-las, se transforma para nós neste grande consolador prometido, neste alento, nesse lenitivo para as nossas almas. E é muito importante também que o Espiritismo nos leva ao entendimento de que nós somos os construtores do nosso futuro, não é? Exatamente, colhendo o que fizemos ontem e plantando o que nós vamos colher amanhã. É a lei de causa e efeito, que a doutrina muito bem estuda, ou que Jesus já havia dito, a cada um será dado segundo as suas obras, as suas ações. Alessandro, como é do nosso conhecimento, nós vivemos um período de transição e vemos as dificuldades, as dores se acentuando. De que modo o espírita e o espiritismo podem contribuir para a maior compreensão e alívio desses padecimentos de forma geral? Quando nós buscamos a literatura espírita, que muito fala dessa grande transição que você menciona, né? O planeta avança, a gente não acredita, né? As pessoas falam, mas como avança? Existem até um estudo muito empírico, com números, de que a violência vem diminuindo na Terra. Há muitas coisas boas acontecendo, é que ainda não se divulga. Nós sabemos que, infelizmente, o mal acaba ocupando mais espaço e é muito mais procurado pelas pessoas quando estão na mídia. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora, ela é uma mensagem de esperança, porque ela nos fala desta grande transição. Ela nos fala que realmente há um comando superior, que tudo isso é transitório, é passageiro, né? Se nós formos no sermão profético de Jesus e recomendamos a leitura, ele próprio fala dessas dores que você menciona, haverá guerras, rumores de guerra, fome, né, etc. Então Jesus já falava dessa dificuldade. Por que elas existem? É da vontade de Deus? Não. Ela é resultado das nossas imperfeições morais. Então a humanidade vem ao longo do tempo fazendo escolhas equivocadas e nós colhemos. É inevitável. Se nós olharmos a história da Terra, não passa um século sem guerra. Não passa um século sem guerra. Então nós colhemos essas dificuldades. E nós sabemos que as dores, os sofrimentos, pedagogicamente falando, tem um papel de despertamento da criatura humana. A dor, se nós nos permitirmos, ela nos reconstrói. Há um orador espírita que você conhece, o Alberto Almeida, ela fala, a dor ou nos destrói ou nos reconstrói. Então, diante desses desafios coletivos que nós estamos vivendo, a grande pergunta não é por quê, é para quê. Por que tudo isso está acontecendo? Por que veio uma Covid que tirou todo mundo da zona de conforto, mostrando que nós não temos nenhuma segurança, né, sobre as nossas questões aqui na Terra? A gente se acha Deus, né? Que tudo está nas nossas mãos, que tudo estava sob controle. E veio um vírus que a gente não enxerga e causa todo esse problema. E sabemos que veio por permissão da espiritualidade superior para despertamento. E nos coloca todos no mesmo nível, no né? mesmo patamar. No mesmo patamar, nos coloca no primeiro momento um pouco reclusos em casa, para quê? Para uma viagem interior, para uma introspecção, para avaliarmos a própria vida, a vida familiar, né? Então vem, as mensagens vêm, diante das dores é sempre um convite, não é da vontade de Deus, mas nós sabemos que tudo isso é passageiro, nós sabemos que por detrás de tudo isso há uma mensagem,
há um alerta, há um convite para que a gente possa repensar a vida. Repensar em todos os sentidos. Este capitalismo selvagem, onde todo mundo quer levar vantagem, todo mundo quer ganhar a mais, muitas vezes muitos querem explorar o outro, sempre o egoísmo. Aí nós vamos voltar na que a doutrina espírita fala lá em O Livro dos Espíritos, o vício mais grave, o egoísmo. Então, tudo isso está nos mostrando que nós estamos vivendo egoisticamente, a fim de que a gente possa reavaliar os nossos valores. Alguns vêm fazendo isso, reavaliando a existência, reavaliando os passos. Então, estas grandes dores são justamente para esse despertamento, porque a Terra caminha para ser um mundo melhor. Os que continuarem atrapalhando irão para o que a gente chama para o expurgo, para o degredo. Porque a doutrina espírita tem uma visão da vida que não está limitada à Terra. É uma visão, hoje até, dos universos, no plural. As muitas moradas da casa do meu Pai. Quem está atrapalhando é convidado a ir para um outro mundo mais atrasado, onde lá segue o seu progresso e a Terra segue aqui avançando. Então a mensagem é de consolo para a gente saber que não estamos abandonados ao caos, que há um governo superior, que há um Deus, conforme os ateus cristãos lá, há um Deus, e que o sofrimento tem um sentido, nós mesmos escolhendo. E a obra Evangelho segundo o Espiritismo, bem estudada, nós vamos entendendo tudo isso, porque é uma obra de consolo, bem-aventurados os aflitos. Basta uma leitura no Bem-aventurados os aflitos que nós entenderíamos o porquê de tudo isso estar acontecendo. E ao mesmo tempo a obra vai chamando a nossa atenção para o nosso alinhamento moral, para a nossa cristianização, a fim de que as coisas possam ir pouco a pouco melhorando. Eu gosto de uma amiga que nos fala assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro amigo. É um livro amigo, porque em qualquer situação da vida, mesmo nos momentos felizes, nós vamos lê-lo e devemos lê-lo praticamente todos os dias, é uma obra de cabeceira. Ele é um livro amigo, ele parece que nos alenta, nos acolhe, ele é um livro amigo. Então, inclusive é uma sugestão do Ivan de Albuquerque, Espírito, pelo Raul Teixeira, porque muitos têm o hábito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo ocasionalmente e aberto ao acaso. A gente pega, não está errado. Às vezes no Evangelho no lar, uma leitura diária, mas ele recomenda que, além da abertura ao acaso, nós devemos estudar a obra cronologicamente. Devemos estudar com afinco, com profundidade, que é uma obra realmente que vai muito além de só consolar. Ela consola, ela instrui, ela acalma, ela aponta rumos, ela traz Jesus perto de nós, enfim, é uma obra realmente especial, porque compõe as chamadas obras fundamentais da codificação. Certo. Tomai sob vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, Pois suave é meu jugo e leve o meu fardo, Qual é a interpretação espírita do jugo, do fardo? Como podemos interpretar, Alessandro? Leve é o meu fardo, Porque quando nós começamos a entender a mensagem do Cristo, dentro dessas perspectivas da reencarnação, da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da lei do progresso, por isso que Emmanuel diz que Kardec seria a chave e Jesus a porta. Para que a gente pudesse entender, nós vamos perceber que tudo vai ficando mais leve. Mesmo diante dos desafios mais intensos, nós temos a certeza de que é passageira. Toda dor tem sua data de validade e que não é Deus castigando, que somos nós colhendo o que plantamos ontem, que está nos ensinando, está nos educando. Não fica mais leve? Porque se eu estou diante da dor e acho, será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele está se vingando por algo que eu fiz? Nossa, e esta dor, por que será que está acontecendo comigo? Nossa, será que eu estou sozinho no mundo? Será que não há ninguém para me ajudar? Então, naturalmente, que isso fica um fardo pesado. Como muitos olham a vida dessa forma, aí fica uma vida pessimista, negativa, de aflição. Quando a gente entende a mensagem de Jesus, à luz da doutrina espírita, vejamos, conforme falou, fica mais leve. Há socorro espiritual. Jesus está conosco, os benfeitores espirituais estão conosco.
E o jugo, naturalmente, é suave, porque o jugo, segundo alguns estudiosos, era uma peça, algumas de madeira, que os bois eram colocados, né? Era um jugo. Então você colocava 2 a 2, lado a lado, e fazia ali 2, 2, 2, seriam ali 6, 8, 10 animais caminhando, né? E quando você colocava eles no jugo, mesmo que um fosse mais rápido, ele não conseguia, ia num ritmo, ia ritmado, lento. Então o jugo de Jesus é assim, ele não constrange, ele não viola consciências, ele não impõe nada, ele não apressa ninguém. A mensagem do Cristo é um convite. Então, meu jugo é suave. Temos a eternidade, temos múltiplas encarnações. Quanto antes nos melhorarmos, melhor para nós. Mais estaremos felizes, com a consciência tranquila, com paz no coração. Mas Jesus não constrange. Jesus não nos empurra para a frente. Se não houvesse o jugo, um animal estaria à frente, outro ficaria no meio, outro ficaria atrasado. Não, o jugo coloca todo mundo ali e não constrange ninguém. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então vinde, é um convite. Aquele que quiser vir após mim, né, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz, etc. Então veja que é sempre um convite, não é um constrangimento, não é uma violação. Então por isso que o jugo dele porque quando vem uma mensagem de cobrança, de imposição, de castigo, de pressa, olha, só tem uma vida, tem que fazer, a gente se aflige, a gente se inquieta. O jugo é suave, são almas imortais. Estou convidando vocês para a mensagem do amor. Então, por isso que o jugo é realmente muito mais suave e o fardo muito mais leve quando entendemos em plenitude a sua mensagem. Muito esclarecedora sua resposta, Alessandro, realmente. Jesus é o nosso modelo e guia, né? Sim. Nós agradecemos imensamente sua participação, Alessandro, que você possa continuar com esse trabalho de divulgação, de esclarecimento a todos aqueles que buscam, né, a doutrina espírita, o Consolador prometido. Muito obrigada. Obrigado, Ivane. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz.